Olá! Você já parou para pensar sobre as características da área de intensivismo na medicina veterinária? Sendo uma especialização relativamente recente, nosso convidado de hoje, Rodrigo Rabelo, traz uma série de informações importantíssimas para quem deseja trabalhar na área. E ele nos conta também como foi a sua jornada dentro da medicina veterinária. Se você gosta de pequenos animais e tem desejo de trabalhar com essas espécies, não perca o papo de hoje. Vem com a gente! Seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinário, um grande prazer ter você aqui com a gente hoje. Rodrigo Rabelo é médico veterinário com graduação e mestrado pela UFMG, fez doutorado na Universidade Complutense em Madrid, na Espanha, especialista em medicina veterinária intensiva, CEO do Intensivet Saúde Digital, pós-graduado em gestão hospitalar, editor de livros, palestrante, fundador da Academia Brasileira de Medicina Veterinária Intensiva e da Sociedade Latino-Americana de Urgência e Cuidados Intensivos. Tem uma atuação super ampla, né? Tem bastante atividade aí para a gente trazer. Então, muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço, que eu puder ajudar, estou à disposição. Fico feliz aí com o convite, Thais. Maravilha. Rodrigo, eu queria começar te perguntando como é que é a rotina de trabalho de alguém que atua com intensivismo. A gente sabe que tem algumas características pessoais que são importantes para atuar em determinadas áreas, e o intensivismo é um que provavelmente guarda algumas questões bem específicas, assim. Então, você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente, por favor? Claro, a medicina intensiva, assim, é importante o pessoal lembrar que, apesar de ter esse nome, a diferença da nossa especialidade para a especialidade da medicina é que a gente junta a medicina de emergência com a terapia intensiva. Na medicina de pessoas, essas especialidades são separadas, né? A formação é separada, as residências são separadas, as associações são separadas. A gente lida com paciente grave. Então, a gente tem uma área de atuação que vai desde o controle de desastre. Então, se você pegar como grande exemplo o Brumadinho, o veterinário que faz a medicina intensiva, ele tem condição de atuar no atendimento pré-hospitalar e na segurança de locais de desastre. E isso vai terminar lá na ponta do ventilador mecânico dentro de uma UTI. Então, assim, é um nicho gigantesco de grande, porque ele atua com pacientes graves. Nesse meio do caminho, você ainda tem a emergência, que é o pronto-socorro, você tem a internação. Então, a gente começa do desastre na rua e termina dentro de uma UTI. Então, mesmo dentro de uma veterinária onde você acaba sendo educado na graduação a cuidar de um apiário, inspecionar uma banda de carne e operar um coração, quando você entra no mercado de trabalho para pequenos animais, que já é um nicho dentro desse escopo gigante, dentro de pequenos a gente já sabe que tem mais dezenas de especialidades, dentro delas está a nossa, e dentro da nossa ainda tem um outro nicho gigante que a gente pode atuar. Então, acho que o que a gente percebeu ao longo do caminho é que você, para exercer medicina intensiva, a gente está numa especialidade que ela independe do sistema orgânico, né? Ela trata o paciente como um todo, como se fosse a medicina interna, por assim dizer, ou a cirurgia geral, e a gente fala que a medicina intensiva ela é uma união da anestesia do paciente grave, com a cardiologia do paciente grave, com o cuidado paliativo, com a imagem, com o laboratório, e ela é muito ampla, então, independente da carreira que qualquer um for seguir em pequenos animais, e diria que até dentro da área de equinos, encaixa bem, porque a gente tem bastante gente de equinos no nosso grupo e pessoal de selvagens também, é, porque funciona muito bem, principalmente para grandes e pequenos mamíferos, de forma geral, o raciocínio tende a ser o mesmo, então muita gente vem estudar nesse nicho para levar isso para suas especialidades. E se você vai fazer endócrino, vai fazer hemato, vai fazer pneumologia, eu diria que a medicina intensiva ela é um pedaço da sua formação, né? Você tem que aprender a lidar com o paciente grave para depois se especializar no sistema orgânico. Então, acho que é isso que apaixona a gente, poder tirar aquela parte, pelo menos de quem gosta de medicina intensiva, que é tirar a parte burocrática do atendimento, aquelas anamneses longas, aqueles sinais subjetivos que não vão nem para lá nem para cá, aquilo assim, a distância é muito longa para o pior acontecer, e aí, para quem gosta de um pouco mais de emoção, a gente pega essa fatia final do atendimento, né? E isso vai variar. Você pode ter um animal que está anúrico
e é uma urgência, você pode ter um animal que não respira e é uma emergência, você pode ter um animal que vomita sangue e também é. Então, sistemas orgânicos impactam um pouco para a gente. O que importa realmente é o nível de gravidade, é isso que a especialidade traz. Eu acho que a formação dela ainda é extremamente deficitária na graduação, para não dizer que é quase zero mesmo. Se a gente pegar o nosso conteúdo de pequenos animais, hoje ele está orçado aí próximo de 5% do conteúdo inteiro da graduação. E dentro desses 5%, tem faculdade que ainda tem alguma coisa, mas tem algumas que simplesmente o aluno não vê nada. Então a gente está nessa luta, né, por melhorar a formação do profissional que trabalha com animal mais grave, porque acho que tirando de novo o pessoal da inspeção de alimentos, etc., todo mundo que vai lidar com medicina, vai ser médico, provavelmente vai ser o primeiro emprego dele, vai ser o primeiro trabalho, independente do que ele está buscando para daqui 5 a 10 anos, ele vai acabar caindo num plantão de um hospital de equinos, ou no zoológico, ou fazendo plantão também com as urgências que aparecerem, ou em clínica de pequenos, né? Sim, é uma questão que a gente debate bastante aqui no canal, né? O que a graduação oferece em termos de conhecimento, de bagagem para o aluno, e o que a pessoa realmente precisa quando ela chega no mercado de trabalho. E a gente percebe que, assim, a graduação já é um período longo e bem cansativo, porque são diversas disciplinas diferentes, o aluno tem que vir desde lá da base, né? Entender o que é a célula, né? Para chegar nos grandes sistemas orgânicos e a abordagem específica de cada área. E a gente sabe que, ao longo do tempo, a pessoa vai precisar de uma complementação por fora, seja de maneira autodidata, se for o perfil da pessoa, daquele indivíduo, ou fazendo cursos, especializações, né, imersões, práticas, enfim, porque não tem muito como a pessoa sair realmente munida de tudo que ela precisa para ser um profissional super qualificado. E aí, pensando nesse aspecto, né, que o aluno ainda sai com uma questão de maturidade até psíquica da graduação, então a pessoa sai, às vezes, sem entender quem ela é, o que ela está fazendo no mundo, né, ela cursou aquela veterinária e viveu aquilo e tudo, né, em algumas situações, nem todas, mas aí a pessoa chega no mercado de trabalho e se depara com a possibilidade de trabalhar nessa área. Eu acho que é bem importante que você falou que 99%, eu acho que dos alunos que caem no mercado de trabalho acabam fazendo plantão noturno, né? E o que chega é emergência, urgência, enfim, coisas escabrosas, né? Não vai chegar uma vacina para você fazer meia-noite, vai chegar um negócio esquisitíssimo, um bicho que caiu da janela, enfim. É, Mas o que você percebe com relação ao perfil desse aluno? Porque a gente sabe que tem sido um caminho natural a pessoa fazer a graduação e fazer uma residência, por exemplo. E aí, essa base de conhecimento mais ampla da clínica, da endócrino, da cardio, né, acaba sendo necessária para que o aluno consiga dar aquela afunilada dentro de uma área que não é um funil propriamente, né, bem ampla, como você falou, para ele conseguir ser um profissional mais qualificado. Então, o que você percebe do perfil dos alunos que fazem os cursos que você ministra, que você oferece? Porque, às vezes, deve chegar aquela pessoa meio crua, meio, né, tipo, graduei, peguei meu diploma ontem, e aquele profissional que já está no campo há mais tempo e fala, não, eu preciso realmente aprofundar nesse assunto aqui, né, nessa área aqui. Então, o que você percebe da diferença entre essas duas esferas, né, de pessoas que chegam para procurar esse É tipo a de área de discussão que a gente trabalho? tem que tentar levar para outras esferas, e essa tem sido a dificuldade. E esferas que eu digo não só o Conselho Federal nosso, mas estou falando de Ministério da Educação, outras esferas que é muito difícil a gente conseguir entrar hoje. Tirando ainda que nós vamos chegar lá na questão geracional, mas pegando o aluno, eu entrei na faculdade em 92. É uma questão de darwiniano para mim o princípio, tá? Assim, eu entrei precisando disputar, precisando matar 8 pessoas para conseguir minha vaga. Então, para eu adaptar, para eu sobreviver, eu tive que desfazer de 8 pessoas. Hoje, 8 faculdades disputam essa mesma pessoa. Então, só a partir dali, esse perfil já mudou quando a gente resolveu acreditar, e não estou querendo ser político aqui, e ser independente de quem fez, mas aconteceu um momento no Brasil onde se entendeu que valeria a pena colocar graduação para qualquer um e que todos deveriam ser incluídos nesse processo, independente da sua capacidade de executar aquela tarefa. Então, assim, se todo mundo queria ser astronauta, você pode ser. Se você quiser ser neurocirurgião pediátrico, você pode ser, independente ah, qual que seria a palavra? As limitações que cada um tem. Então, assim, essa abertura geral fez com que a gente atingisse esse nosso patamar hoje de ter mais escola do que o planeta inteiro e formar mais veterinário que o planeta inteiro. Então, o perfil ele automaticamente foi selecionado para um qualquer. Antes a gente ainda era um
médico que eu passei por apicultura, aquicultura, cunicultura, mas eu soube dentro da graduação selecionar meu horário para determinar, por exemplo, que ao longo da faculdade eu fizesse 5 anos de estágio antes de me formar, porque eu não tinha essa oportunidade na faculdade. Eu já sabia que eu queria ser médico de cachorro, então desde o primeiro período eu saía da escola e passava minha madrugada no hospital veterinário. Fiz isso por 5 anos. Qual que é o resultado disso? Eu termino a graduação com 4.000 e poucas horas de graduação e 5.000 de estágio. Então, assim, isso é perfil. Agora, o que está acontecendo agora? Essa pessoa entra com uma expectativa de ser um médico veterinário, se depara com a faculdade com os mesmos problemas curriculares, mesmo com a mudança mais recente. Não tem orientação profissional correta, e aí, é claro, período de faculdade, estou lá, passo aquela faculdade, aquela vidinha que todo mundo já conhece. Com um parênteses aqui, hoje a gente tem muito mais gente fazendo veterinária como segundo ou terceiro curso, muito aluno nesse perfil, então 40, 50 anos de idade, vou fazer veterinária, por quê? Tá barato, é fácil, não preciso nem de vestibular, 8 faculdades, meu filho passa e a faculdade me dá minha matrícula de graça, eu vou fazer junto, quer dizer, isso banalizou, prostituiu, pode pegar todos os sinônimos disso, o perfil do médico veterinário que sai da graduação hoje. Então, quando você fala do caminho natural da residência, a residência fez a mesma coisa. Deveria ser um processo difícil de entrar, difícil de construir e que formasse alguém já pronto. Hoje a residência não forma mais os residentes que formava 10 anos atrás. Hoje a pós-graduação lato sensu, mas de longe é uma formação que dá algo para alguém. É impossível. A gente dá aula e sabe como é que é. Você entra, a aula começa às 8 da manhã no final de semana, mas todo mundo chega atrasado. Aí começa às 9, 10h30 já tem coffee. Aí o coffee vai até 11h30. Dali a pouco já é almoço. Na verdade, o pessoal vai fazer pós para passar um final de semana fora de casa, relaxando, e sair de lá com a expectativa de que aquilo caia por osmose. Quer dizer, que em 24 meses eu seja um especialista em endócrino e hematologia. Isso não acontece. Então, o perfil de hoje são de pessoas que querem as coisas rápido demais, sem esforço, e que se incomodam quando isso não acontece. E é um caminho que eu não entendo como natural. Aí torna a dificuldade. Antes era mais fácil. Eu tinha um perfil mais homogêneo. Hoje o perfil é muito heterogêneo. Como é que eu dou aula para alguém com 50 anos de idade, que já tem 2 filhos na faculdade, casados, e que não moram mais com ele, e ele está fazendo aquele curso realmente porque ele quer, por amor, e pode ser por hobby. Eu tenho um nível de cobrança. O outro era tosador. E aí ele conseguiu a oportunidade de fazer veterinária, mas ele vai continuar no banho e tosa. O outro é alguém de 22 anos de idade que acabou de formar e o pai deu um hospital veterinário de 5 milhões de reais para ele. Cara, os perfis são todos, mas são tão heterogêneos que torna a nossa vida bastante difícil. Então a gente tenta chacoalhar isso tudo numa turma e homogeneizar o seguinte princípio. Cara, sem paciente grave, você não vai para frente, porque você vai acabar caindo na frente dele. Ah, mas eu não gosto de sangue, eu não gosto de emergência. Mas então vai inspecionar uma banda de carne, porque na sua vida você vai ver isso aqui. E eles não querem conversar com pessoas, discutir com o cliente, fazer um orçamento, fazer conta, medir, mapear processo dentro do sistema que ele vai trabalhar. Assim, é difícil, você não vê as pessoas hoje com uma mentalidade do que eu vou fazer daqui a 10 anos. Eles estão ali reclamando daquele plantão de 100, 150 reais e se queixando do conselho. Sempre assim, em janeiro você vê isso muito na rede social, né? Conselho agora veio, é só para me mandar o boleto. Então, assim, isso é típico, assim, todo mundo reclama da autarquia errada e culpa de forma equivocada o conselho pelos defeitos que, na verdade, são responsabilidades deles, sabe? Então, a questão do perfil hoje, eu diria que, trazendo muito disso que você faz hoje com rede social e com esses encontros, todo mundo fala para você buscar quem quer ser o arquétipo, quem quer ser o cliente, quem quer ser o não sei o quê. Não tem mais, assim, eu não consigo definir isso mais o tipo de público que vem. Eu tenho gente de 20 até 60 anos, como média, tá? Apesar de que 3/4 do público nosso hoje que frequenta os nossos cursos, 3/4 para 4/5 são mulheres. Isso é um perfil, isso sim dá para dizer que homogeneizou bastante, é muita mulher, bastante mais do que homem. E ali entre 29 e 40 e poucos anos. Então, se eu tivesse que fechar assim,
minha fala num nicho que está vindo, assim, que me acompanha mais, eu ficaria por aqui. O que eu acho que é até melhor, viu? Me parece que é o tipo de gente que eu consigo ter algum grau de conversa com mais tranquilidade por ser um público que te escuta mais e tem um objetivo de vida diferente, entendeu? Acho que é um pouco por aí. Sim. E pensando em características do profissional que vai atuar nessa área, que a gente sabe que a pessoa tem que ter um certo sangue frio, a pessoa tem que conseguir raciocinar sob pressão, a pessoa tem que gostar de estudar continuamente. Então, tem uma série, entre aspas, de pré-requisitos para que a pessoa consiga realmente se estruturar e ser um bom profissional na área. Porque Uhum. até, né, quem monta curso, quem ministra curso, a pessoa que se forma no seu curso carrega o seu nome. Você não quer uma pessoa de baixa qualificação, fazendo qualquer coisa, né, de qualquer maneira. Mas a gente sabe que dentro da veterinária existem, né, existe toda essa heterogeneidade que você comentou e pessoas com perfis diferentes que encaixam em áreas diferentes. Eu, por exemplo, jamais trabalharia com intensivismo, não é nem um pouco o meu perfil, assim. Que você percebe de profissionais que conseguem crescer bem nessa área, né, de características importantes, assim, né, É que na minha nesse cabeça, nicho? assim, eu tenho muito que assim, a especialidade nossa é uma especialidade de entrada. Ela não necessariamente você precisa, quando a gente fala do nosso da trilha de conhecimento dentro do paciente grave, se você vai fazer dermato, você é obrigado a pegar um pedaço de estrada junto comigo. E muita gente não quer fazer isso, porque acha que às vezes não é o caminho. Mas é a mesma brincadeira que eu faço com o pessoal de medicina felina com essa história do cat friendly. Assim, por que cat friendly? Assim, toda clínica devia ser animal friendly, entendeu? Assim, por que que para o cachorro nada, para o gato tudo? Então, mas o gato, o cachorro também, entendeu? Então, assim, nós não temos que ter um lado porco para atender cachorro e ser cat friendly do outro lado. E aqui na formação acho que é igual. Se você vai fazer dermato, vai fazer endócrino, vai fazer laboratório, eu também acredito que você tenha que ter sangue frio, processo, organização, ser honesto, conversar com gente, fazer conta. Não muda nada. É que na emergência você é obrigado a demonstrar isso num curto período de tempo. Entra um paciente, em 15 minutos você tem que jogar todas essas habilidades de uma vez só. E aí assusta. Se você vai fazer dermato, você tem, 4 horas para poder pensar e mais uns 6 meses para poder consertar seus erros. E isso dá um certo grau de conforto. Às vezes, quem não gosta de viver essa coisa aquela rush hour, assim, de a blitzkrieg, assim, de vir para cima de você, ó, eu preciso de diagnóstico, custo baixo e resolução rápida. Então, assim, você pode se sentir desconfortável com isso e vai para alguma coisa que te dá um pouco mais de tempo. Então, o que vai diferenciar, a única coisa que diferencia as especialidades de medicina interna, vamos lá, mais lentas do que urgência de forma geral, e de novo, medicina intensiva, o chato dela para esse tipo de perfil que você falou é a emergência, aquela chegada, pronto-socorro. A UTI, por exemplo, é um negócio que eu não gosto. Eu não gosto de paciente ali parado, 2, 3 dias, com um monte de coisa ligada, você tendo que monitorizar aquela coisa 24 horas. É um ambiente um pouco mais paradão, sabe? Eu gosto mais da emergência, faz parte do que eu aprendi a viver. Mas eu entendo que, assim, as habilidades deveriam ser compartilhadas. Então, hoje, principalmente com essa história, se deu um nome bonito de soft skill, mas no fim das contas, é uma habilidade simples. Você precisa bater de frente com um desconhecido, que você não sabe se ele tem dinheiro ou se ele não tem, quanto ele está disposto a gastar, se ele quer te assaltar ou não, porque também tem disso hoje, e se aquele animal é perigoso para você ou não. Ele pode ter raiva, leptospirose, brucelose. Quer dizer, é arriscado eu atender? É arriscado. Então, você tem que manejar risco, saber se defender, se comunicar bem. Aí, nesse meio do caminho, eu já tenho que fazer meu processo técnico. Aí eu preciso saber se está sangrando, se respira, se ventila e seguir um ABC. Vou ter que fazer uma série de diferenciais. Escolher por que ele está mal daquele jeito. Quais são as opções. Dali eu peço meus exames. Convenço a pessoa que ela tem que gastar agora. Ainda tem que dar uma certa garantia que vai dar certo. Essa é a habilidade. Mas aí você é a mesma da dermato. O que muda? E quer que você tenha mais tempo para fazer isso. Né? E se hoje a remuneração fosse compatível pelo nível de estresse, a gente teria uma separação melhor das coisas. Mas não é. Você acaba achando que. Digo, quando eu falo você, não é você a Thaís, tá? É você que está assistindo aqui. Mas eu saio da faculdade. Se eu for pegar plantão, eu vou ganhar 150 com a R$ 200, de repente, num lugar, eu vou para trabalhar 12 horas. Se eu pegar 15 plantões, que eu não aguento fazer isso um ano inteiro, bem feito, mas se eu pegar 15 plantões por mês, eu vou tirar R$ 3.000.
E aí não vamos entrar no contexto trabalhista, mas pode ser que seja um 3 mil limpo. Ou eu começo a fazer isso e entro numa pós. Pode ser vagabunda, não tem problema não, porque hoje qualquer diploma desse que vem, as pessoas se chamam de especialista. Então eu estou numa cidade de 70 mil habitantes, com um diploma de dermatologista de uma faculdade, de uma pós-graduação, eu vou cobrar minha consulta R$ 300. Só tem eu na cidade, eu faço 5 por dia, ou eu posso fazer 15 consultas por semana, cara, já vi que eu posso ganhar 4, 5, 6 mil reais por semana, mesmo que eu não seja a última bolacha do pacote, porque ninguém naquela cidade pode me julgar. E o erro que eu cometo não mata tanto, porque eu estou fazendo uma especialidade que não é para isso. Com emergência e terapia intensiva, você não pode fazer isso. Seu nome vai para o ralo, mas assim, nos 3 primeiros atendimentos que você aprontar, vai vir para cima o processo. E eu vejo isso porque eu faço assessoria para escritório de direito, trabalho com a Renata Arruda no escritório dela, recebo um monte de pedido toda semana. Não tem um processo de atopia. Nenhum. Zero. Não tem nenhum. Mal tem de diabético. O que tem é morreu, deu sequela, gastei demais. Esse tipo de coisa não. Então, assim, me traz um certo grau de irritação quando eu vejo um cliente que me procurou ontem para resolver um problema, segundo o cliente ao telefone, de displasia coxofemoral. Cara, eu não sou da ortopedia, mas eu acho que ainda não estou tão velho assim para entender que dar um diagnóstico de displasia tem um processo relativamente simples. Ele me disse que gastou R$ 12 mil até agora e não tem diagnóstico. Que o cachorro continua sem andar, está doente, não come e que ele não sabe o que faz. Então, esse é o tipo de cliente que chega para a gente, que um grande amigo meu, Fernando, fala, pô, a gente só leva o prédio desabando. Falei, não, você traz o escombro no carrinho de mão, esse é o que sobra. Então, assim, você tem muito que querer essa especialidade e, com o tempo, entender que a sua remuneração ela vai chegar em algum momento, mas você tem que passar por uma estrada muito, mas muito mais tortuosa do que o da medicina interna, porque você é penitenciado por erro o tempo todo. E, de certa forma, nas especialidades, ainda mais se você está em cidade média pequena, as pessoas demoram para pegar o. Eu que eu não quero chamar de vagabundo aqui agora, sabe? Porque às vezes a pessoa até tem boa vontade, um bom coração, acha que está praticando bem. Mas lá no fundo, tá sendo charlatão, tá pegando um título que não é de especialista, tá se autopromovendo, cobrando mais sem entregar. Então, acho que nós estamos lutando contra isso hoje, e vou te ser sincero, não é uma cruzada, sabe, Thais? É simplesmente assim, ó, se aparece, a gente já não defende. Eu tenho 25 anos de formado, ó. Nos primeiros 15, eu era muito corporativista, assim, de defender o colega que fez algo muito errado, sabe? De virar para um cliente e falar, olha, pode acontecer, deixa para lá. E eu parei de fazer isso nesses últimos 10 anos. Olha só, o que aconteceu, isso aqui, está aqui o meu reporte. Que você acha que isso aqui saiu da normalidade? Acredito que sim. Se eu acho que eu deveria buscar meus direitos, fica à vontade, acredito que sim, busque seus direitos. Assim, parei, que eu acho que a gente precisa de voltar a ter uma seleção darwiniana, sabe? Separar aqueles que estão a fim de realmente elevar o nome daquele CRMV que você carrega, que eu carrego, dos outros que não estão importando muito com isso. Só fala é bem interessante porque a gente percebe assim que ao longo de uma trajetória a gente começa a entender que existe a necessidade de ter uma série de posturas e habilidades que a gente não entra na veterinária achando que vai precisar. Então aquela frase clássica, amo cachorros, e sai também sem saber que não teve, né? Entra e sai. Exatamente, então você entra na faculdade achando que vai só mexer com fofinho e peludinho, que não vai precisar ligar muito pro tutor, né? Que é a pessoa que leva o animal, que paga a conta. E aí as pessoas às vezes ficam um período muito prolongado nessa esfera do ai, não, mas eu não gosto de pessoas, sem entender que realmente você precisa desenvolver todas essas habilidades, estar com isso ali afiado, né? Principalmente a depender da velocidade com que você precisa da resposta do tutor. Ó, você vai pagar, não vai? Vou fazer o exame, não vamos, porque nessa área aqui, né, numa emergência, a coisa precisa andar nesse ritmo, não tem muito jeito. E é bem interessante esse paralelo que você fez entre as diferentes áreas, porque realmente é isso, assim, a gente percebe que é até aquela questão que eu já tinha comentado com você, né, que eu acho interessante a gente trazer. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que têm pouca bagagem oferecendo cursos. E pessoas que às vezes podem ter feito cursos, mas existe uma diferença muito grande entre você ser especializado, né, você ter feito um curso de especialização em uma determinada área,
e você ser especialista em que você precisa comprovar a atuação por uma série de processos diferentes dentro de um colégio, né, de uma associação, de uma sociedade que comprove aquilo, que diga que você realmente, né, conseguiu provar que você tem toda aquela bagagem de conhecimento. Então as pessoas fazem aquele cursinho, final de semana, vai passear, vai curtir, vai fazer uma coisa diferente ali, e aí bota lá o seu, no seu Instagram, né, que hoje em dia acho que é o veículo que mais projeta as pessoas, né? Doutor, não tem doutorado, mas tá lá, doutor fulano, especialista, referência na área, no estado. Aí você olha aquilo e fala assim, gente, é, e isso vende, né? E as pessoas compram essa ideia. E para quem está vendo de fora, é muito difícil, às vezes, lidar com essa situação. Então, eu acho que no final das contas você tem que fazer isso. Você tem que adotar, né, a defesa daquilo que é o seu, que você construiu, com toda a base que você teve, com tudo que você conseguiu trazer até esse momento. Fala, cara, quem quer procurar outra coisa, ok, né? As pessoas fazem suas escolhas e arcam com as consequências. Mas hoje em dia a gente vê muito isso, a questão de como a pessoa ser um bom marqueteiro de si mesmo, às vezes, né? Leva a uma projeção que as pessoas compram como uma referência válida. Então, assim, eu vou entrar no Instagram da pessoa, nossa, tem 10 mil seguidores. Com certeza, o cara é excelente profissional, gente, porque, né? Aí você vê lá a pessoa postando reels todo dia, então é isso. É isso que caracteriza o profissional qualificado. Então, fica muito difícil, às vezes, lidar, né, com essa esfera. Então, o que você percebe, assim, né, quando você faz um trabalho sério, que você busca a área de gestão, você busca, né, unir ali uma série de áreas diferentes para compor um negócio bacana, bem estruturado, e aí você olha lá, né, aquelas outras coisas paralelas ali acontecendo. A sensação que eu tenho é a mesma que o colega que treina um veterinário desde o quarto período, fica pensando nele na sucessão, fala, putz, esse moleque é bom, vai trabalhar comigo. Aí você fica com ele 5 anos, paga a pós-graduação pro cara. Ele fica 6 meses com você e abre uma clínica do seu lado. E você joga a responsabilidade toda nele. Sabe? Fala, vagabundo, desonesto, traidor. E nunca pensa por que é que ele foi fazer isso lá. Quer dizer, seguramente ele pesou na balança que era melhor fazer um negócio próprio do que continuar com você. Então as pessoas tendem a não capturar a própria responsabilidade daquilo que é puramente delas. Então, comigo acontece a mesma coisa. Se eu fico olhando e falo assim, porra, por que esse cara tá fazendo isso? Né? Ele tinha um caminho que eu considero correto. Então, aqui, assim, nós temos que deixar muito claro que, assim, a minha opinião, em momento algum, estou dizendo que ela é a correta. Eu estou dizendo que é a minha. E aí existem caminhos. Tem gente, eu estou na rede social e tento compartilhar da nossa rotina e, ao mesmo tempo, eu preciso expor a minha imagem, porque, de alguma forma, hoje, eu optei por ter 80% do meu tempo de trabalho remoto e 20% do meu tempo fora, por uma questão familiar, poder montar meu escritório, cuidar pela telemedicina. A gente cuida hoje de 30 hospitais no Brasil e em Portugal. Daqui de onde eu estou sentado, estou com a tela aberta aqui. Se acontece em Vila Velha, a gente, né, já teve hospital aí, temos gente no Brasil inteiro. Então, assim, é uma maneira de produzir atendimento para escalar meu trabalho e ter um conforto. Mas eu estou com 25 anos de veterinária e eu fiquei 14 anos de plantão, sendo que eu tinha plantões de 17 horas. Assim, quando eu trabalhava na Espanha, era 17 horas no final de semana. Então, eu entendi no momento que estava na hora de eu ir mudando meu perfil. Não é que trabalhar menos, não. É simplesmente, olha, já fiz uma carga de pacientes que virou minha experiência aqui, com isso aqui eu consigo ajudar pessoas de outra forma. Mas, assim, é fato que quando você você cria sua bolha, quem está te vendo não te julga, né? Assim, como você falou, se tem um título, tem seguidor, tem perfil, etc. E, cara, meu cachorro coça. Você dá uma prescrição, ele melhora um pouco. Dali uma semana ele coça de novo. Você troca, ele melhora. Aí ele coça de novo, aí você chama de atopia. Tá bom. Assim, você não pode fazer isso com dispneia. Entendeu? Não pode. Então, assim, o que eu entendo é que eu espero essas coisas acontecerem e caírem no nosse colo. Ontem, com esse caso dos 12 mil reais, ele caiu na minha mão com o seguinte pedido de um colega: olha, doutor, o que você pode fazer para ajudar financeiramente? A vontade que eu tenho de dizer é assim: eu sou banco, eu não sou banco.
Eu não estou aqui para ajudar alguém financeiramente, entendeu? Você quer banco, você liga no Santander, você liga no Bradesco, eles vão te ajudar. Ah, mas eles me cobram juros. Pois é, todo mundo cobra um juros, um ágio, para pegar alguma coisa no meio do caminho. Então, assim, vocês têm que estar dispostos a entender que a gente consegue fazer as coisas acontecerem, mas todo mundo tem que ter um pênalti. E hoje o que eu noto, Thais, é que assim, todo mundo quer jogar o pênalti em cima da gente, que é o último. Por que, que eles não vieram no primeiro atendimento? Porque a consulta era R$ 1.000. Então, se liga para você falar a consulta, quanto é que é? R$ 1.000. Ah, não, não, então tá bom, muito obrigado. Ele vai na de 150. Aí ele faz uma pancada de exame, ele fica não sei o quê. Quando ele gasta os 12 mil, ele fala, putz, devia ter ido no cara de 1.000. Aí ele te liga e fala, você pode me ajudar financeiramente? E eu digo para ele, cara, só tem um problema. Você investiu dinheiro que agora está no bolso de outra pessoa e você está trazendo a responsabilidade para mim. Então, assim, nós vamos ter que combinar de um jeito diferente. E as pessoas não estão dispostas, nem todos estão dispostos a isso hoje. Então, eu não fico mais invocado, na verdade, eu acho que hoje eu estou vivendo do erro alheio. E, de novo, não porque eu consiga resolver o erro de todo mundo. É que a gente criou uma rede de pessoas em volta do Intensivete, veja que o César Ribeiro, a Camila Molina, a Jéssica, o Henrique, a Isa, quem está com a gente ali no dia a dia operacional, cuidando de todo mundo, que a gente ficou muito forte, assim, a barreira técnica ela é muito grande. Então, assim, eu tenho muita segurança para dizer que a gente resolve qualquer caso, como outros colegas do Brasil inteiro também têm a mesma capacidade. Então, assim, quando alguém diz para a gente, é caro, não vou fazer, não quero, eu só deixo anotadas essas mensagens, para que quando volte, a tabela diferente. Então, assim, o pintor aqui de casa, se eu chamo para ele consertar a pintura de um outro cara, ele me cobra mais caro, pô, do que se eu começasse do zero com ele. Eu não vou fazer a mesma coisa. Então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco disso na cabeça, mas entender o seguinte: se você tem 25 anos de idade e já tem doutorado, cuidado, tem alguma coisa errada. Mas eu sou gênio. Mas é que não tem tanto gênio aí, entendeu? Assim, tem muito doutor de 25 anos, mas tem pouco gênio, sabe? Então, assim, não dá. Eu bato o olho num perfil desse e há 10 anos atrás eu olhava, você tem residência? Tenho. Pô, já é um caminho. Hoje não é mais. Porque eu olho as residências, eu vejo o nível. Outro dia eu estava num hospital, um aluno chegou e falou assim: professor, me ajuda aqui que eu estou com um caso cabuloso. O que é cabuloso? Você está numa residência, não existe cabuloso, existe termo técnico, existe jeito de falar. Então, assim, hoje você vê residente escrevendo epilepsia com C cedilha, sem saber descrever um prontuário, não faz conta. É, então, assim, eu não consigo abraçar o mundo e eu passei a entender o seguinte: você tem que ter um negócio que a professora Joelma Ruiz que me ensinou. Falou: ó, estabelece seu limite e fica nele. Se você quiser passar, cruzar seu limite um pouquinho, ok, mas você vai ficar desconfortável. Então, qual que é o seu limite? Até onde eu posso ajudar? Cara, eu consigo ajudar essa comunidade aqui. Ó. Então, não sai disso, fica aqui. Não se mete a querer salvar o mundo, acabar com as escolas de veterinária que estão sobrando, mandar prender todo veterinário que faz erro médico. Você vai sofrer, não vai resolver o problema. E esses caras que têm um bom papo, como você falou, muito bom perfil, escuta, fala bem, as pessoas adoram, esse cara tem que ficar ali. Entendeu? Toda vez que a gente tentou cruzar esse limite, a gente entrou em confusão. Entendeu? E da última vez, por exemplo, entrei numa que nem era minha. Entendeu? Fui parar em áudio de WhatsApp relacionado a coisas ilícitas que eu não tinha nem eu não tinha relacionamento nenhum. Né? Foi até bom para mim, porque acabei podendo entrar com uma ação contra o Facebook e ainda levantar uma grana boa, entendeu? Então, assim, botem meu nome mesmo onde não podem, me citem de maneira inadequada, continuo fazendo um mau trabalho. Hoje o que eu estou fazendo é isso, eu vou até a justiça, eu resolvo ali, a gente vai pela forma legal. E as pessoas não têm feito isso, né? Usar o conselho para denunciar esse tipo de coisa em processo ético. Então, assim, eu falo, começa a denunciar, vamos filtrar. Então, por mais que eu faça um pouco de barulho assim, em rede social, normalmente eu tenho sido um pouco mais quieto. Eu estou trabalhando assim, meio que de acordo com a lei, né? Vou lá, denuncio, coloco o nome, faço responder, e assim a gente vai tentando selecionar devagarzinho e deixando alguém para fazer esse trabalho daqui 10, 15 anos. Daqui a pouco não, né, a gente vai precisar de ter alguém nessa sucessão. Então é um trabalho muito longo, tem que ter paciência, estabelecer limite, e nem te digo que tem que ser sangue frio nem nada, não. Acho que tem que ir na boa. Tem que se conhecer, na verdade, né? Tem que chegar, acho que no nível de segurança, profissionalismo, maturidade, que você fala, cara, aqui tá ok,
né? Eu tenho a possibilidade de ignorar o entorno, porque eu acho que é uma questão que a gente percebe muito, né? Ao longo da graduação, o jovem, ele é tão inflamado com relação a uma série de coisas, de ter que estabelecer um certo e um errado, um posicionamento, e ter que ter opinião sobre tudo, e se meter em coisas que não te dizem respeito. Então, assim, é muito barulho, né, para pouca resolução, para pouca atitude, para pouca evolução, né? E aí a gente precisa ter um pouco desse critério também. Mais do que isso é tentar ajudar os outros com é o famoso a esmola com o chapéu do terceiro, entendeu? Então, assim, eles ficam numa fase de que vamos adotar, vamos recolher, tem que ajudar esse animal abandonado. Com que dinheiro? Você não tem dinheiro nem para comprar uma cueca nova, quer adotar cachorro? Então, assim, calma. Então, assim, as pessoas. É o reflexo das ONGs no Brasil hoje. Assim, tirando coisa que você conta no dedo, entra numa ONG hoje para você ver. É 1.000 cachorros e as pessoas que estão lá dentro, assim, tá tudo sujo, falta comida, é doação, porque não tem. Não tem. Então, assim, para ajudar, você precisa estar muito pronto. Então, se essa pessoa tem que entender que ela tem 20 e poucos anos, ela tem que ir caminhando e ir aumentando o poder de ajuda dela, de voluntariado, de acordo com o que ela está ganhando. Agora, quem quer doar mais do que tem, acaba ficando numa situação ruim e pior, não ajuda, né? Então a gente percebe isso, eles estão justamente nessa fase, você vê que eles estão mais ativistas, mas tira o iPhone dele para você ver. Aí ninguém quer, entendeu? Então, assim, é muita gritaria, como você falou, mas na hora, entrega o seu aqui. É o negócio do estágio. O pessoal pede estágio e fala: mas você não vai me pagar? Você deve estar de brincadeira comigo. Assim, é uma relação que o que você está me entregando para eu ter que te pagar algo? Assim, mas por isso que a veterinária não evolui. Não evolui porque tem um monte de gente imbecil que sai da faculdade com um nariz desse tamanho, achando que sabe muito, e que agora você vem fazer estágio comigo, eu que tenho que te pagar para ter a sua alma me perguntando como fazer as coisas. Essa é a ideia. E mais interessante, as faculdades continuam cobrando mensalidade dele. São essas que a gente não aceita mais. Porque se o aluno está lá pagando a mensalidade para a faculdade, mas fica 30 dias comigo. A faculdade recebe o dinheiro dela, o aluno está sob minha responsabilidade e eu ainda tenho que pagar uma bolsa para ele. É isso que evoluiu, tá? Nos últimos 10 anos, 10, 15 anos de quando eu fiz estágio para agora, eu entendo que a gente tem que melhorar essas condições de relação de trabalho, etc. Mas teria que ter melhorado também o que eles estão entregando. E não entrega nada. Um aluno de sétimo período hoje não entrega nada, a não ser a boa companhia que muitos têm, a espiritualidade, alguns conceitos. Tem gente muito legal que a gente vai conhecendo, mas tecnicamente, quando ele está lá na clínica, ele é um perigo. Os nossos veterinários, a gente teve que passar na acreditação por um processo assim longo de conversar com eles a importância de ter os jovens estagiários conosco. Porque em toda reunião havia um problema. Olha, gente, vocês querem que a gente aumente produtividade, mas eu não consigo. Eu tenho que ficar fazendo as coisas no dobro do tempo, porque eu tenho que ficar ensinando para o estagiário. Então, comercialmente, é péssimo você receber essas pessoas. Você percebe que tem uma engrenagem aí que a gente está tentando construir relacionamento para daqui a 10 anos, para que as pessoas se lembrem da gente, quem é que ajudou na formação, e quem sabe, sem cobrança nenhuma, volte em algum momento e retribua para a sociedade ou para nós. É assim que a gente pensa, porque se você for na linha dura da matemática, você não aceita mais estagiário. Você vai cobrar as coisas num outro nível, só que não vai sobrar gente. Hoje as pessoas estão reclamando de quê, Thaís? Nós estamos na época com mais vaga aberta para veterinário e mais veterinário desempregado. Então, explica para mim, como é que eu estou na época com mais médico no mercado e mais vaga aberta que não consegue ser preenchido? Não tem que ser um gênio para perceber o que aconteceu, né? Sim, exatamente. E aí, Rodrigo, vamos fazer uma retrospectiva um pouco mais longa aí. Quando você optou pela medicina veterinária como curso, o que você pensava que ia ser a sua vida enquanto médico veterinário? Você tinha alguma ideia de que você ia para essa área, de que você ia estar, né, hoje conseguindo gerir o seu tempo de maneira a trabalhar de forma remota e atender hospitais em outros países? Ou você não tinha a menor ideia de que isso era uma possibilidade? A especialidade no Brasil, ela nasceu em 2003, né? E a especialidade humana aqui no Brasil, ela acabou, a AMIB é da década de 90 ali, então a especialidade mesmo na medicina humana, ela é muito recente. Quando eu entrei, então, era 92, já tinha um grupo americano trabalhando. Eu sempre quis ser médico, tá? Então, assim, médico, digo, exercer a medicina veterinária, ser médico, assim, de botar catéter, de controlar sangramento, esse tipo de coisa, eu nunca me vi
fazendo outra coisa, tá? Então, assim, eu entrei na veterinária sabendo que eu queria fazer medicina. E claro que você tem um grau de decepção. Só que eu aproveitava muito a faculdade, de novo. Eu fiz estágio em local em produtor de leite, eu viajava com a turma para fazer aquelas viagens da faculdade, tá? Me divertia lá com cavalo, me divertia com vaca, mas eu sempre queria trabalhar com cachorro. Qual era o problema da época? Não tinha isso no curso, né? Então, assim, eu tive zero de medicina. Por isso que eu já busquei logo, eu sabia que isso ia acontecer no currículo. Falei, olha como é que está distribuído. Eu vou ter clínica. Eu tive 45 horas de clínica médica, num currículo de quase 5.000. Eu já sabia. Então, assim, é uma questão de plano. Falei, eu vou fazer estágio, vou correr atrás. Então, a gente não tinha TCC, né? Nessa época ainda não existia TCC de conclusão de curso, mas a gente chegou a fazer um trabalho de clínica médica e eu tô para encontrar essa minha planta aqui em casa de novo. Numa das últimas mudanças eu achei, acabei perdendo aqui de novo. Mas a gente tinha que entregar um projeto. Imagina, na época não tinha essa disciplina de projeto, etc. Eu entreguei uma planta de um hospital veterinário, isso era 1994. Nessa planta tinha até heliporto. Isso era 94. Quando o pessoal viu minha planta, eles falaram: lá vem, ó, o maluco aí. Hospital, 2 salas de cirurgia, sala de emergência, tomografia. Que esse cara, 94. Então, assim, todo mundo achava aquilo uma loucura. Um dia eu vou achar essa planta de novo e vou postar. Então, assim, eu sabia muito bem o que eu queria. E aí eu fui para os Estados Unidos em 97, no meu último ano. Então, meio que eu tinha esse plano, acho que eu consegui cumprir ele, senão eu teria terminado a graduação como todos os outros, né? Assim, com um volume de prática muito baixo e sem conteúdo técnico nenhum. Mas eu não sei se foi, eu acho que isso é uma questão muito familiar, a indicação realmente de ter pai e mãe que te guiem no sentido da educação para o que você quer, o que você vai fazer, porque na minha família não tem veterinário, né? Nós não temos veterinário na família em nenhuma geração que eu me lembro, eu sou o único, até hoje, inclusive. Então, era gosto por bicho? Era, mas sempre foi cachorro e gato veio com o caminho, né? A gente tinha tão pouco gato naquela época, mas acho que era trazer o que a medicina de gente fazia para dentro do nosso ambiente. Isso é algo que a gente brigou desde lá de trás. E acho que todo o nosso crescimento veio um pouco disso, de se ligar a pessoas da medicina que estavam dispostas a fazer a gente crescer. Nesse meio do caminho teve muita baixa, muita queda, muita gente que disse não, muita gente que tratou a gente mal. E nisso a gente também foi construindo amizades assim. Gente que é responsável hoje por como a veterinária está aqui, pouca gente sabe, né? Então acho que esse começo foi um pouco assim, eu sempre tive um plano de tentar exercer medicina mesmo, mas olha só, eu tive que lutar contra a forragicultura. Essa aí, por mais que eu quisesse tentar escapar, matar a aula, colar a prova, eu quase fiquei, entendeu? E aí, se você falar assim, que você atrasa a sua formação em 6 meses por causa da braquiária, e aí hoje as pessoas não entendem muito por quê, entendeu? Então, claro que eu não queria saber nome de capim, entendeu? Fazer herbário, essas coisas todas. Então, eu tive que me virar, eu brinco com a própria Renata, aí, nossa advogada querida, porque falo, cara, eu posso falar essas coisas porque prescreveu, né? Acho que não tem como pegar meu diploma de graduação de volta, mas era uma época que você podia fazer coisas que hoje já não são mais permitidas, né? O advento de internet e telefones celulares não permite a gente, eu mesmo tomar as mesmas atitudes hoje na graduação que eu tomei atrás. As decisões que eu tomei para poder fazer estágio e terminar a faculdade para ser médico, eu não poderia fazer mais hoje. Eu seria expulso da faculdade. Acontece que o que eu pediria para quem está na faculdade hoje e tomou uma certa decisão, ó, vou fazer inspeção. Ok. Acabou a faculdade, deu errado, você vai fazer pequenos animais? Cara, volta e começa tudo de novo. Eu me propus ao seguinte: eu não ia encostar numa galinha, num porco, num cavalo e numa vaca, nunca mais depois da graduação. E foi o que eu fiz. Então, eu não sei quantos dedos tem um cavalo, quantos dedos tem uma vaca, não sei nem se tem dedo, não sei quantos dedos tem uma galinha, e não me atrevo. Por quê? Porque eu foquei minha formação todinha em ser médico de cachorro e gato. E ali eu fiquei. Eu criei a minha lei, sabe como? Eu não dependo do conselho me dizer que eu tenho que ser generalista. E é isso que eu pediria para as pessoas. Se você se formou para um lado e resolveu trocar, cara, volta 3, 4 anos e começa tudo de novo. Mas eu sei que com a mesma carteirinha você vai poder operar coração e cuidar de mel.
mas não faz isso não. Você está sendo desonesto com a sociedade, entendeu? Com você mesmo. Isso é uma questão bem complicada, assim, né? Porque a gente tem cada vez mais uma necessidade de um conhecimento mais aprofundado nas áreas diferentes, né? O aluno muitas vezes já entra na graduação com essa expectativa de sair direcionado para uma área específica. Então a pessoa entra tipo, ah, eu amo cardio. E aí a pessoa só quer fazer cardio e tal. Só que na hora que a pessoa se vê com o diploma na mão, ela topa qualquer parada. Então se aparecer uma leiteria oferecendo uma vaga, a pessoa vai pegar. E as pessoas não têm esse bom senso, nem às vezes de falar, cara, tudo bem, a minha condição financeira não permite que eu diga não a essa proposta. Mas eu vou sentar e eu vou estudar e eu vou correr atrás, e eu vou ativar toda a minha rede de contato de todas as pessoas que trabalham na área, que são referências, né, com as quais eu posso contar para eu fazer um trabalho digno. Né? Muitas vezes a pessoa vai, tipo, ah, vou fazer o que deu, né? O universo não conspirou a favor, eu não tive oportunidade, ó, pobre de mim, porém farei, né? E aí fica essa questão que realmente leva a essa prostituição que a gente vê na nossa profissão, que é muito difícil de lidar, né? Mas é aquele trabalho de formiguinha, né? Acho que cada um tem que fazer o seu e a gente tem que se incomodar com aquilo, naquela esfera em que a gente consegue atuar de alguma forma. Senão É aí que realmente a é muito gente entra estresse. na questão geracional, porque assim, aí é um pouco da arte mesmo, e eu nem estou te dizendo que eu sei qual que é o ponto certo, não. Mas a dificuldade que eu tive para ir para o exterior, quando aqui não tinha nada, eu precisava de fora buscar. Minha esposa também foi para os Estados Unidos em 2000, há 20 anos atrás, fazer a formação de cardio dela fora, porque também não tinha nada aqui. As pessoas hoje, elas não querem passar por dificuldade para depois ter o benefício. Elas, como eu te falei, elas querem pronto. E tá tudo bem, é ser humano, pô. Se me dá eu prefiro pagar mais caro e ter uma coisa pronta. Mas conhecimento não é assim. É assim, eu sigo muito, e a gente trouxe isso para o nosso contexto. Tá? A gente hoje tem um instrutor super renomado de segurança da área da aviação civil. Então, toda a área de processo, de segurança, a gente treina com alguém da área da aviação. E esse eu acho que é o processo mais fácil para quem quiser entender de uma forma mais resumida o que a gente está dizendo aqui, vai entender como é que é a carreira de um piloto. Então, até ele conseguir chegar no assento esquerdo de uma aeronave com 200 pessoas, tem certificações, leis, obrigações. Se ele beber e se ele, eu não vou falar que se ele derrubar o avião, ele está junto, né? Mas se ele causa um acidente, ele é um comandante, ele tem responsabilidade. E é isso, ninguém obrigou ele a ser piloto. E no começo ele ganha pouco para ser piloto. Ele estuda muito para ser piloto. É caro ser piloto, caro, caro, caro. Então, assim, saúde também é. E as pessoas não querem encarar isso dessa forma, entendeu? Então, assim, existe um processo. Só que a gente não se acostumou a ser punido por erro. Assim, as pessoas matam bicho na internação, em cirurgia, e ó, dá qualquer desculpa e passa tudo ok. Agora tem atestado de óbito. Não tinha. Agora você tem que escrever mais em prontuário. Também tinha, mas ninguém escrevia. Agora que precisa ser processado, as pessoas não escrevem. Então, assim, tem que vir punição. Né? UTI de hospital humano, ela tem uma série de regras que ela tem que reportar para a Anvisa. Todo mês. Indicador de mortalidade, infecção. Tem que ter comissão de controle de infecção hospitalar, não tem? Na veterinária, como é que é a parte hospitalar? De novo, é uma questão de base, por isso que eu te falei de autarquias. O Ministério da Agricultura está passando por um momento, a gente espera que a gente consiga colaborar com isso, porque você vai nos dois prédios aqui em Brasília, ele não tem uma sala de cachorro e gato para médico. E o mapa é onde a gente reporta, não é? É onde registra os nossos produtos, é onde a veterinária pertence ao mapa, não pertence ao Ministério da Saúde. Isso é um problema. Eu não consigo reportar bactéria multiresistente. Aí você queima cachorro em colchão elétrico, como acontece até hoje. Há 30 anos eu vejo cachorro se queimar em colchão elétrico. Mas agora com rede social virou um problema. Mas por quê? Não tem registro de equipamento para veterinária. Qualquer um pode pegar uma resistência de chuveiro, colocar dentro de uma almofada e dizer que está fabricando colchão. E vende. Então, quando eu falo problema de base, é base mesmo. Registro de equipamento. Local adequado no mapa para a gente poder ter algum relacionamento técnico com o governo de uma forma mais pesada, que isso não é papel do conselho. Tá? Aí nós vamos ter medicina. E aí começa a vir os grandes gestores. Não, mas é um absurdo. Nós pagamos 30% de imposto quando o hospital humano paga 8%. Ah, é? Mas eles entregam indicador hospitalar de segurança, tem uma série de regras para cumprir.
E se não cumprir, meu amigo, se matar mais do que devia, se infectar mais do que devia, fecha. Se a gente fizer isso com a veterinária, Thaís, dos 30 mil estabelecimentos que tem hoje, sobra, não vou arriscar dizer que sobra 1.000, entendeu? E fecha esse raciocínio em 2006 para 7, não, antes disso, 2004, desculpa, quando a resolução 1015 veio, a 1015 é precursora da 1275 de agora. Primeira resolução do Conselho Federal que falou que era consultório, clínica e hospital. Nós fomos consultados e a gente mandou, como BVEX, como Associação de Emergência, a nossa especificação do que seria equipamento mínimo para uma clínica e um hospital atender. E estava lá, monitor, aquecimento, oxigênio, para o hospital, desfibrilador. E essa foi a grande briga, né? Como desfibrilador? Que absurdo. Falei, gente, é hospital. Hospital. Não tem um hospital que não tem um desfibrilador, não pode. Não, não, o veterinário vai se matar com o desfibrilador. Se você colocar isso, vai fechar um monte de hospital. É para isso. Assim, no sindicato das padarias, tem lá um consenso de como é que é um forno de assar pão. Você não pode inventar um outro jeito. Existe uma maneira ética de fazer as coisas. Não passou. Nós estamos na 1275 agora, tá lá a mesma porcaria. Então, assim, com devido respeito do porcaria, mas assim, você não sabe o tamanho das salas que tem que ter, você não sabe que tipo de equipamento tem que ter, ninguém cobra. E se a gente apertar, 90% dos hospitais fecham. E ninguém quer isso, porque acha que ao apertar a lei e regulamentar o bom serviço, eu tiro a oportunidade do mercado de trabalho. Sabe o que eu acho disso? Um pepino, como eu falo com meus amigos no resto da América do Sul. Me importa um pepino, entendeu? Assim, eu quero mais é que feche mesmo. Ah, mas isso é um absurdo. Cara, vai fazer outra coisa. Entendeu? Você não pode acabar com a profissão e acabar com. O que você. Quando um médico entra numa clínica dessa e vê um serviço mal feito, um equipamento tosco, um negócio sujo, ele fala: Isso aqui é veterinário. Eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Eu quero o contrário. Eu quero que o médico entre na minha clínica e fale: Nossa, eu não tenho isso. Eu não tenho isso nem no meu hospital humano. Falo: Nossa, para a gente é o normal. A gente quer inverter as coisas, sabe como? E essa é a luta. Porque quando você pega isso aqui, você tem uma também, entendeu? A minha é a mesma sua. Não tem que renovar. Dificilmente você perde. Você pode fazer tudo errado. Não vão te tirar, entendeu? E eu tenho que compartilhar esse documento, de novo, com vagabundo? Não faço mais isso hoje. E aí é por isso que a gente arruma tanta confusão. Entendeu? Acho que o pessoal se incomoda porque essa questão do mas tem que dar oportunidade para todos. Então, bota consultório. Né? A gente teve uma discussão recente sobre hospital universitário. Como pode ter hospital de universidade que não é 24 horas? Tem a tranqueira da resolução 1275 que fala: hospital é isso aqui, funciona 24 horas. O da faculdade não paga imposto, não funciona 24 horas. A regulamentação trabalhista é aquela baderna. Eu conheço um monte de hospital veterinário de faculdade que não tem nem alvará de bombeiro para funcionar e ninguém fala nada. Agora, na minha clínica, vem me incomodar porque a minha porta é 2,70 mais para a esquerda do que devia ser para a direita. É isso que a gente está tentando conversar, resolver, organizar, mas, poxa, o pau que bate em Chico tinha que bater em todo mundo. E o peso devia ser igual para todo mundo. O documento não é igual para todo mundo? E aí, cara, isso é espinhoso. Como você falou, é difícil de falar, as pessoas não querem ouvir. E, bom, quem não quiser vai seguindo seu caminho aí, tá tudo certo. Entendeu? Eu acho que a gente abrir espaço para gerar esse incômodo é importante, né? Porque é isso, se você optar por sempre nivelar a profissão por baixo, você vai continuar insatisfeito e reclamando que a veterinária não é reconhecida, que a profissão não é reconhecida, que você não é bem remunerado, que você não consegue um crescimento profissional, apesar de todo o amor que você empenha para a sua atividade profissional, de todo o tempo com a família que você deixa de passar, de todas as oportunidades que você abre mão porque você não conseguiu ter dinheiro para fazer coisas diferentes para além da profissão, ou para se especializar mais, ou para investir num curso de formação, num livro, num equipamento. Então, assim, a gente precisa saber para que lado que a gente vai correr, né? Você quer que melhore? Então você tem que estar Um disposto a ótimo suportar o resumo, incômodo, né? super bem resumida. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Me dá os motivos pelos quais, como é que você pode esperar? Se eu perguntar para qualquer mortal no planeta, em qualquer lugar,
Falar, meu amigo, eu vou lá para o Paquistão, vou perguntar para um paquistano, deixa eu te falar, você sabe qual que é a profissão que mais se mata no planeta? Entendeu? O cara do Paquistão vai falar, cara, deve ser o homem-bomba aqui do Paquistão. Não, cara, não é, é o veterinário. Assim, agora eu pergunto para a Thaís assim, me dá 5 causas disso. Por que que um veterinário tem mais suicídio do que um carcereiro? Eu, Exatamente. É. eu sei os motivos, mas eu não consigo entender. E aí tem a ver com o que você falou agora. As pessoas não querem escolher um lado, não quer ter e aí depois joga a responsabilidade toda no sistema, na falta de oportunidade. E não é, foi uma escolha sua, caramba. Você entrou na faculdade porque você quis. Eu nunca vi, assim, a gente tem exceções, mas como tem 160 mil alunos hoje dentro da faculdade veterinária, tem 160 mil alunos hoje para se formar, tá? Então, desses 160 mil, a maioria absoluta, o pai não obrigou a estar lá. Não é como é o advogado, às vezes até o médico tem uma questão hierárquica, genealógica ali, que, meu pai. É muito difícil acontecer na veterinária. Quem vem, vem normalmente por amor aos animais, ou porque aí o pessoal do agro é um pouco mais ligado à parte familiar, acaba vindo de família mesmo, mas na área médica veterinária é muita por escolha. E as pessoas parecem que elas não querem enxergar mesmo, porque é o que você falou, o cara entra, ele sabe o cenário social e econômico que tem hoje. Se ele entrou achando que ele ia ser milionário no primeiro ano, no segundo ano. Mas dá para ser milionário sendo veterinário? Óbvio que dá. Só que assim, eu gastei 17 anos. A minha carreira é diferente das dos outros, tá? Então, assim, hoje é muito mais rápido as coisas. É muito mais fácil, vamos dizer assim, por causa da comunicação. Para a gente era muito mais difícil. Mas 4/15 da minha carreira eu gastei para não ganhar nada e só ganhar capital social, capital humano, é, um WhatsApp invejável, que é o que eu tenho de maior ativo meu hoje, está aqui dentro. É eu ligar para qualquer pessoa de qualquer área, em qualquer pedaço do mundo, para resolver um problema para mim. Foi isso que eu tentei fazer em 20 anos, não foi dinheiro. Só que aí o dinheiro veio, assim, uma consequência. Então, eu acho que tem que entender que veterinária mata. Se vier com eu amo os animais, mata 10 vezes mais do que as profissões em média. Mata mais do que ser carcereiro, mata mais do que ser polícia, mata mais de suicídio, né? E isso é meio esquisito, né? Então, você vai entrar nessa profissão mesmo, pô? E eu pergunto para você o seguinte: dos que se matam, pergunta se tem alguém que faz inspeção de alimento que se mata. Não tem. Não, não é ninguém da inspeção de alimentos. Tira todo mundo da inspeção de alimentos do mapa. Não tem um que cometeu suicídio porque, ai, esse pedaço de lombo hoje, ai, tá me estressando. Pergunte se é alguém do mel, do pescado. Não é. Pergunte se é alguém lá da fazenda do gado de corte, do gado de leite. Não é. O grosso é pequenos animais. O grosso. Alguns de cavalo também, mas em pequenos, aí eu reseparo. E eu estou falando isso pelos que eu conheço, tá? Tem uma lista de colega que passou que eu conheci ao longo desses 20 anos e que infelizmente tirou a vida. A maioria absoluta estava vinculado a esse problema do paciente grave, de certa forma, internação, é a estresse, é a não tem um dermato que eu conheço que se matou. Zero, não tem. E, de novo, nada contra, eu acho ótimo. É que eu, Rodrigo, não sirvo para especialidade. Eu sou incompetente. Eu não tenho raciocínio clínico para especialidade. Não tenho, eu sou incompetente mesmo. E eu faço paciente grave por um. Eu acho que é instinto, é habilidade, é um pouco do que eu sou. Se eu pudesse ter escolhido, cara, eu tinha feito cirurgia plástica. Não tinha feito nem veterinária e nem. Se eu pudesse ter escolhido assim, mas eu não tive o poder de escolher. Mas tem um negócio seu que fala, que você falou do lado, sabe? Então, assume as suas escolhas, jacaré. Assim, você escolheu o seu negócio. Mas não tá certo. Então, volta e começa de novo. Tem gente começando com 50 anos, com 55. Então, acho que a questão, se fosse resumir uma palavra só, é entender o conceito de responsabilidade, entender? Parar de. Não terceiriza. Hoje é uma parte do que eu faço, só que eu cobro para isso. Quer terceirizar? Quer pôr a culpa em mim? Beleza, mas me paga, entendeu? Eu não tenho problema nenhum com isso, mas é um negócio. Né? Então, cada um assume seu lado aí. Você foi cirúrgica aí nesse resumo, mas, poxa, queria saber de você, assim, qual que é o motivo da gente ser a profissão que deveria ser uma das mais felizes
e a gente tem tanta gente aí fazendo, tomando um caminho aí que a gente não gostaria de ver, né? É porque essa felicidade ela esbarra no que é a realidade da vida. A gente entra achando que vai lidar com o animal e vai jogar toda aquela carga emocional em salvar o bichinho que não pode falar por si, né? E a gente vai resolver o problema e vai ajudar aquele serzinho iluminado. E no final das contas, você está lidando com pessoas, você tem uma expectativa de um reconhecimento que muitas vezes não vem. Você não sabe se posicionar, você não sabe dizer não, você não sabe colocar o seu limite, e você acha que você precisa se sacrificar para efetivamente alcançar o seu papel no mundo, que é salvar os animais. Então, assim, a partir do momento que você não olha para si, que você não se posiciona em um lugar de importância, né, de que eu preciso ter limite, eu preciso dormir, eu preciso comer, eu preciso ter vida social, eu preciso ganhar um salário digno e compatível com aquilo que eu tenho de expectativa para o que vai ser a minha vida, para além da profissão. A partir do momento que você não consegue olhar para isso, invariavelmente o caminho vai ser ladeira abaixo, né? Porque a gente tem essa questão. Eu acho que a visão social da medicina veterinária ainda é daquele médico de branco, bonitinho, de jaleco, estetoscópio no pescoço, né? Com um cachorrinho fofinho. Só que, assim, a realidade da nossa profissão é muito diversa, né? E aí, se você fica apegado a essa imagem, você vai invariavelmente se frustrar, porque a realidade da clínica não é essa. Você tem que lidar com condições de trabalho que não são adequadas, você tem que lidar, às vezes, com uma sobrecarga de trabalho, com um pagamento ínfimo, né? Às vezes você não tem muito para entregar, realmente, dependendo da sua formação, mas, assim, chega um momento em que, às vezes, você está escolhendo continuar se sacrificando quando você poderia fazer outra coisa. Então, assim, é realmente muito difícil, né? Mas é essa questão. Acho que a gente tem que partir de um autoconhecimento, primeiro, né? Eu acho que a Mas gente tá muito entra. igual a rede social, né? Você só vê gente de Ferrari andando de jato, Todo e mundo é aí, lindo, todo mundo é pleno, todo mundo e está aí você tem uma feliz. parcela gigante de gente sofrendo por causa disso. Com a gente é igual, porque você tem hoje uma disparidade em medicina veterinária. De novo, pequenos animais, tá? O meu mundo. Esse eu posso dizer assim, que eu conheço muito desse mundo. Eu tenho hoje colegas que ganham 1.200, R$ 1.300 por mês e trabalham 40 horas por semana. E eu tenho colegas que ganham 80 mil por mês. Que é isso? Assim, isso é injusto? Aí eu sou obrigado a escutar de alguém que se eu conquisto um patrimônio, compro um imóvel e alugo para um terceiro, eu sou mal. Que eu estou explorando alguém alugando um bem. É isso. Aí chega lá o cara que está ganhando 1.300, olha para o de 80 e fala, é injusto. E não percebe o caminho que alguém está colocando R$ 80 mil na mão dessa pessoa. Ele não está roubando de alguém. Então, é uma escolha daquele círculo financiar aquela pessoa por 80. Ela deve ter alguma coisa que vale a 60, R$ 80 mil por mês. E você vale 1.300 e isso dói, entendeu? Assim, eu sei que você olha para assim, puta, eu sou um bosta, entendeu? Tá, a primeira coisa é o que você falou, de forma mais delicada, que você falou um monte de autoconhecimento, eu fui um pouco mais agressivo. Então, assim, se enxerga e aí pede ajuda. Foi o que eu fiz, ué. Eu fui atrás de pessoas que me colocaram aqui onde eu estou hoje. Só que tem uma, eu não sei se é uma diferença, mas é algo que eu diria que falta hoje, chama gratidão. É. Você não está vendo aí, mas sim, tem umas fotos ali atrás. Assim, ali são as fotos de professores que me colocaram aqui. E eles estão ali atrás. Então, assim, por quê? Porque todo dia que eu sento aqui e você me pergunta como é que eu fiz o que eu fiz, eu sento aqui primeiro, olho lá. Falo, opa, fiz nada sozinho. Assim. Eu fui nas pessoas certas, alguns disseram sim, e hoje eu lembro delas aqui todo santo dia, entendeu? Com alguns que são os que realmente estão comigo até hoje. Tem gente, como é o caso do professor Dennis Crow, que me treinou lá em 97, 98, hoje está com 80 e poucos anos e eu faço questão, não está no mesmo nível de carreira que estava lá atrás. Nos Estados Unidos, nenhum aluno novo conhece ele, porque ele está ali meio que, foi, sabe aquela pessoa de 80 anos que está meio renegada? E hoje a gente se fala mais do que há 15 anos atrás, porque eu faço questão de que ele tenha os próximos 10 anos de carreira ou o fim de vida dele, que provavelmente vai acabar acontecendo. Ele tem 80, eu tenho 48. Então, assim, eu quero que ele perceba que ele deixou alguma coisa, sabe? Então, eu acho que isso está faltando. Você acaba vendo pouca gratidão ao longo do caminho, gente desfazendo de relacionamento na facilidade brutal. E é isso que conta, pegar a veia. Olha só, seu enfermeiro pega a veia melhor que você, já.
Assim, entendeu? Não é isso que... O cara tá ganhando 80 mil, ele não pega a veia, ele faz coisas que ninguém faz, e entrega algo para as pessoas que elas estão querendo, sabe? Então, assim, é descobrir isso. Então, tem como você fazer. Imagina, você é um veterinário que faz meio milhão, 1 milhão por ano. Cara, eu conheço muita gente que está nessa situação. Só que é igual futebol. Tá cheio de gente também aí passando fome. Então, é uma conjunção de técnica com bom relacionamento, né? Um bom empresário que vai te colocar no lugar certo, jogar no time certo, com o técnico certo, na época certa e estourar. A música é assim também. Não, não depende só de ser foda, né? Quanta gente boa você vê que joga a bola bem e canta bem e não estoura. Então, com a gente tem que ser igual. Você tem que entender que você vai estar no terço inferior só se você quiser. Você pode ficar no terço médio e vai ser bem. Eu acho que se você hoje pensar que uma camada boa de veterinários estão ganhando entre 10 e 20 mil reais, sozinho, de repente ele tem um companheiro que também tá ganhando isso hoje, será que dá para fazer uma família no Brasil hoje com uma renda média de 30 mil? Bom colégio, plano de saúde, etc. Ainda dá, né? Ainda dá, mas daqui a pouco 30 mil não vale mais nada, né? Então, é uma profissão que rende muito, rende bem, mas tem um caminho, assim, cara, bastante tortuoso, entendeu? E todas as especialidades são boas, cara, todas. Você vê a própria, as facilidades que a dermato pode ter, trazem um monte de empecilho. Aí você tem a hemato, você tem a pneumologia que está se desenvolvendo agora, está faltando profissional, a gastroenterologia. São especialidades que estão aparecendo e estão tomando um espaço grande. Só que está gerando um incômodo. Você é proprietária de animal, você chega numa clínica, e aí seu cachorro vomita, balança a cabeça, manca de uma pata e se coça. Aí, assim, nós chegamos num ponto que acabou o clínico geral. Aquele cara vira para você e fala assim: ó, você precisa consulta com dermato, com gastro, com neuro e com cardio. É 500 cada uma. Eu falei, ué, essa conta não vai fechar, eu tenho que escolher qual dos quatro especialistas. Agora todo mundo virou especialista, nenhum clínico geral resolve problema mais, virou encaminhador de processo, ou seja, ele cobra 80 para te dizer para onde que você vai gastar mais dinheiro. Esse não é um caminho que vai perpetuar, sabe? Não vai. Então vamos deixar essa bolha estourar e ver o que, que sobra, como aconteceu com a internet nos anos 2000, como aconteceu com o mercado financeiro em 2008. Acho que a nossa bolha de faculdade, de profissional, ela tende a estourar em algum momento, a de especialidade também. E aí, assim, nós vamos ter uma limpa, sabe? Acho que nós vamos ter uma limpa e, e é por aí. Vamos ver para onde é que vai. Eu espero estar aqui, né, para poder ver esse desenrolar aí. Com certeza. Eu acho que é isso, né? As pessoas, elas têm a expectativa do que elas querem, todo mundo quer encontrar uma fórmula mágica, né? E isso é muito vendido hoje na internet, em todos os setores diferentes. Então, todo mundo pode ganhar, né, 6 dígitos, não sei quantos dígitos, e criar um curso e fazer, né, e tem algo único para entregar para o mundo, mas as pessoas não querem realmente encarar o processo. Então, saber que você precisa construir uma base para você realmente ter algo para entregar, não é nascer iluminado, virado para a lua, né? E aí um anjo tocou na sua mãe na hora que você foi nascer e resolveu que você ia, né, conseguir tudo de forma mais fácil do que todo mundo. E aí a gente vai, né, plantando essa semente e deixando essa mensagem, né, para que as pessoas entendam que você pode olhar para um veterinário que ganha muito bem, que tem um puta patrimônio, que entrega muito, que tá, né, é um nome bem consolidado, inclusive fora do país, e fala, cara, a pessoa andou um caminho para chegar ali. Eu acabei de pegar meu diploma ontem, não é assim, né? Eu não vou virar a esquina e ser abençoado, enfim. Mas a gente, né, Dá vai. para acelerar, mas ele teria que ter feito isso, tudo é um momento de escolha. Se ele pensou nisso no terceiro para o quarto período, ele vai sair muito, mas muito à frente dos demais. O pessoal às vezes pergunta: você acha que vale a pena fazer os ABCs, o ABC Trauma, ou o curso MI e tal, enquanto eu estou na faculdade? Eu falo, claro, você vai sair 15 quilômetros na frente de quem está se formando e tá assim de vaga para você, ó. E aí você vai se destacar na frente, e dali a pouco você vai conseguir um papel mais interessante dentro daquele contexto. Então, você tem como encurtar se você começar antes. E aí, acho que é igual investimento, acho que a regra não mudou nos últimos 200 anos. Então, assim, é tempo e aporte. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu para quem. Você fala o negócio de curso e de rede social, eu estou no mercado de educação com isso há algum tempo, e assim, quando virou a pandemia, que a gente percebeu que o digital era necessário, a gente foi um dos primeiros a mexer nesse movimento, dentro de curso de veterinária, de fazer curso online, etc.
E tivemos aquela, como é que é? 2 anos de diferença, hein? 2 anos atrás, 2 anos e pouco. Uma parte grande dos veterinários, assim, eu não sirvo para o online. Eu não serve? É? Fala hoje para ver como é que tá assim. Você foi obrigado a servir, assim, as coisas mudaram, entendeu? Então, assim, quando a gente mudou para esse mecanismo, a gente percebeu o seguinte: hoje a gente tem lá no canal uns 8 mil veterinários no YouTube que estão inscritos. E os vídeos estão lá. A gente tem umas 50 aulas lá gratuitas. Foi o ano que eu falei: olha, já que eu estou preso em casa, eu vou doar parte do meu tempo para todo mundo. Não era para vender curso, era para construir conteúdo. Mas no fim criou-se uma base de 8 mil pessoas que estão lá. Só que eu tinha uma obrigação, que era toda terça-feira à noite fazer uma live de 1h30, 2 horas. Toda terça. Eu fiz isso 50, 60 semanas direto. Chegou um momento que eu virei para o pessoal do marketing e falei, cara, não vou fazer 2022, eu parei. E não. Ah, mas se você parar de fazer live, vai diminuir a venda de curso. Que não sei. Eu falei, cara, mas eu não estava fazendo por causa disso. Foi uma consequência? Eu consegui ajustar a parte financeira enquanto a gente estava trancado, ótimo, criamos um mercado digital, ótimo, mas eu fiz enquanto eu podia. A hora que começa a atrapalhar aqui em casa, a hora que começa a me cansar, a hora que eu começo a perceber 7h30 me dá um arrepio de que eu tenho que correr para fazer uma live que eu não estou afim, eu parei. E isso reduziu a minha renda. Tá? Assim, foi uma escolha. E se eu voltar a fazer live toda semana, eu vou vender de novo 1 milhão, entendeu? Então, você tem que entender que está tudo muito conectado. Se você Agora, a diferença é que uma coisa é eu fazer live toda terça-feira, outra coisa é você dar plantão de 12 horas 20 vezes por mês. Então, assim, você tem que ser inteligente. Assim, não é pelo dinheiro. Faça 7 plantões de 12 horas por mês. A R$ 200 dá 1.400 conto. Você tem mais 23 dias livres. Separa esses dias para estudar e separa esses dias para fazer uma outra atividade. Para isso, é obrigado a ter outra habilidade. Inglês, espanhol, russo, japonês, idiomas. É uma ótima habilidade. Dirigir. Fazer um Uber aí também não é mal. Assim, você está começando, 20 e poucos anos, tem um carro em casa parado, dá para rolar alguma coisa, fica meio horário dirigindo. Levanta mais R$ 1.000 de Uber, faz trufa, vai para o shopping, trabalha na loja, entendeu? Pega a temporada no final do ano, aí você faz dinheiro, entendeu? Ou então, assim, muita coisa que a pessoa às vezes não lembram. Força Armada. É um negócio que na minha época era muito comum. Tá apertado, seu problema é grana para começar a carreira, cara, Força Armada. Você fica bem lá 7 anos de repente, e depois você sai com uma certa estabilidade financeira, uma ótima experiência de hierarquia, respeito, entendeu? Processo, obediência, tudo que você não aprendeu na faculdade, você é obrigado a aprender em Força Armada. E eu falo isso porque eu voltei a me envolver muito com eles, né? Recentemente, e é um ambiente que eu adoro, porque assim, você consegue ver a hierarquia e o respeito sendo colocado no lugar certo. Aí eu vou dar aula na graduação, ser obrigado a escutar cada um. Eu falo que vontade de voltar lá para o batalhão, assim, para poder entender como é que as coisas estão. Existe saída, mas plantão não vai te deixar milionário, plantão vai te matar. Você é obrigado a fazer para pegar carga horária, para limpar muito cocô, ver muito bicho mal, ver pessoas, mas, cara, não dedica tudo isso em busca do financeiro. Vai buscar um financeiro em outro lugar. Puta, mas eu não sei fazer mais nada. Aprende, então. Programação, por exemplo, hoje está cheio de vaga. E a gente precisa de veterinário que entenda algo de construção de software, que entenda de linguagem, que consiga, por exemplo, pegar um chat GPT hoje e fazer uma API direta para um RP, para um sistema veterinário e transformar, criar uma ferramenta nova. Não tem. Então, assim, não é só pegar a veia. Vai buscar uma habilidade, aproveita que você está com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, e faz um curso do nada, assim. Não é só de gestão, não. Vai fazer um negócio de idioma, vai traduzir documento, vai fazer TCC para os outros, cria um outro negócio para você fazer dinheiro de casa e vai fazendo seus plantões devagarzinho. Daqui 5 anos, você tem uma residência já? Está com a cabeça o que você quer de pós-graduação? Começa a escolher lugares, vai para fora do Brasil. Não fica aqui. Vai falar outro idioma, conhece com gente, vai estudar, vai fazer outra coisa, volta com bagagem do exterior. Você vai dar uma valorização tão grande nesse país aqui que você acha ruim. Você vai ver uma veterinária tão boa aqui que você vai ver que lá fora o pessoal só acaba com você. Na hora que você voltar, você fala, nossa, é isso aqui mesmo. E assim vai indo. É um processo. Eu acho que quem seguir isso hoje tende a estar muito bem em 5 anos. Eu gastei 17, 18, mas você seguir um caminho desse hoje, você acelera isso para 5 anos, mas tranquilo. E pode me procurar, hein? Me procurei que eu estou precisando dessa pessoa. Eu estou precisando dessa pessoa hoje.
e tem vaga para todo mundo. Maravilha, Rodrigo. Eu acho que é isso, né? A gente tem a possibilidade de encurtar o caminho das pessoas, e aí as pessoas precisam saber também onde procurar e para quem olhar, né? Então a pessoa tem que ter essa visão também de saber o que ela quer, para onde ela quer ir, quais são as formas de chegar, e às vezes não ter esse apego extremo. Ah, não, só serve para mim se for, né, trabalhando dentro da medicina veterinária. Às vezes não vai ser a melhor alternativa e a gente tem que estar ok com isso. Contanto que você saiba onde você quer chegar, o caminho, às vezes, vai se moldando ao longo do processo, né? Se você vier cheio de pré-requisitos, né, você está botando muita exigência no lugar que você não está nem podendo querer tudo isso, enfim. Mas muito obrigada Tá bem pelo. divertido ver isso em rede social hoje, né? Bom, Qual que é o marido que a mulher está buscando e qual que é a mulher que o marido está buscando. Aí tem lá a lista de exigências, é muito divertido. É mais ou menos isso. Porque quando o aluno procura a gente, ou o primeiro emprego vem, cara, é uma dissociação da realidade que eu não posso nem julgar aquela pessoa mais. Eu olho e falo assim: olha, realmente a gente não está preparado para você. É muito caminho, é muita areia para o meu caminhão. Assim, olha. Então, assim, as pessoas têm que voltar para a realidade, é o que você está falando. E olha, parece ser fácil, né? Não é, depende de família estruturada, depende de um mentor na faculdade que a pessoa pode se inspirar. Agora, o cara que vem jogado desde lá de trás, ele vai sofrer mais mesmo. Ele precisa de ser pego no colo aí e ser trabalhado. Passamos por isso aí diversas vezes ao longo desse caminho. E faz parte, entendeu? Então, bora se esforçar e não vejo problema nenhum mesmo. Você vai pensar em dinheiro. Se você tem, faz uma conta rápida, você tem 25 anos de idade e mora em casa com seus pais e a família é estruturada. Pô, se você levantar 1.500, 2.500 reais por mês limpo, se você fizer uma conta rápida aqui, você vai levantar tranquilamente 60, 80 mil reais em 3, 4 anos. Aí você vai atrás de uma pós-graduação boa. Mas não, o infeliz está ganhando R$ 1.750, que não é pago no quinto dia do mês, porque a clínica atrasa e não sei o quê, e me entra na pós-graduação de 1.500 essa mensalidade, mais o avião e o hotel. Aí você vai dar aula pro cara no final de semana, ele tá morrendo de sono, porque viajou 30 horas de ônibus para chegar lá na aula. Tá no esforço danado, mas não aguenta. Você vai almoçar, ele tá. Já, tô te falando sério. O pessoal tá restringindo para almoçar. Eu não vou ali na padaria mesmo, tal, porque tá apertado de grana, entendeu? Tá passando aperto para fazer uma pós que não é a solução da vida dele. Então eu falo para eles: não é que pós é ruim, são 80 mil, 60 mil de investimento. Você tem dinheiro. Entendeu? Então, assim, calma, cara. Ah, mas meus colegas todos estão fazendo pós. Calma, respire, entendeu? Não se mete em confusão. Tá todo mundo devendo. Tá todo mundo devendo. Então, assim, vai devagar, ajusta o bolso aí, as coisas vão acontecer, vai funcionar. com certeza. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Acho que é muito importante, né, realmente cutucar esses pontos e trazer não só toda a sua bagagem, toda a experiência, mas também a visão que você tem sobre a nossa profissão, porque eu acho que você está inserido dentro de uma das áreas que mais chama a atenção do aluno no começo do curso, né? A grande maioria, a esmagadora maioria dos alunos entra em qualquer faculdade veterinária querendo pequenos animais, mas as pessoas ainda são muito perdidas, né? Ainda tem uma falta completa de orientação sobre para que lado que corre e de que maneira a gente pode fazer esse processo de uma forma um pouco menos sofrida, né? Porque vai ter esforço, vai ter choro, não tem para onde correr. Mas muito obrigada, senão eu vou ficar aqui 3 horas falando também. Imagina. Não, foi divertido. Então vamos para outra em breve aí. Vamos sim. Obrigadão, Rodrigo. Vamos pedir pro pessoal que está assistindo, né, YouTube. Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, envia para os seus amigos que gostam da área também, que precisam ter acesso a essas informações. E na próxima semana a gente volta com outro médico veterinário falando sobre a sua área de atuação. Até lá!